Agora sim, turma, ao vivo, retornando à nossa formação de agente de prevenção aquática. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Uma satisfação estar aqui mais uma vez. A gente está na nossa terceira aula. Na primeira aula, a gente falou de prevenção aquática. Então, a gente viu os dados de afogamento, viu a importância de saber sobre esse conteúdo, a diferença que a gente vai fazer na nossa profissão. E a gente já estava conversando aqui nos bastidores com toda a turma, as perspectivas, né, as possibilidades que a gente tem. Imagina só, a gente vai estar trabalhando salvando vidas, fazendo o que a gente gosta, ensinando, observando, fazendo a gestão de riscos e ainda vindo mais possibilidades. É um caminho muito bom. O doutor Léo, ele é empolgado com isso aqui também. Eu vou tentar trazer ele para participar de algum encontro com a gente. Quem sabe na aula 4, aula 5, o doutor Léo está com a gente para ele multiplicar também, para que a gente faça essa formação da melhor maneira possível. Quero dar as boas-vindas aqui a todos. Está aqui o Erisvan, a Amanda, o André, o Santos. Está aqui também Claudemilton, a Dani, Elissandrina, querida Gláucia, o monstro do Jandi, a Kátia está com a gente, o Lucas, o Severino está com a gente, a turma toda. E vai chegando mais pessoas. Bem-vindos, parabéns por estar aqui sempre participando. Quem está sempre ao vivo aqui é diferenciado, é a turma que vai até o final. Parabéns por estarem aqui juntos. Também está o Oswaldo aqui com a gente, Guerreiro Oswaldo, lá de São Paulo. Então, vamos Você tá lá. falando? Deixa eu ver. Cadê a caneta? E aqui é prevenção reativa toda hora, viu? É o Edisvan deve estar com a garota dele aí. Vou já compartilhar aqui a tela para a gente falar sobre os graus de afogamento. A gente vai dar uma continuidade. Deixa eu ligar aqui. Pronto. Tá no visual, gente. Dá um joinha se vocês estão vendo o slide. Bacana. Tá no visual. Erisvan aí na área. Bem-vindo, guerreiro. E dando continuidade para que a gente saiba que tem os tipos de afogamento. A gente viu na aula 2, a gente fez um pré-teste, a gente respondeu algumas questões, já vimos o nível da turma alto e vimos alguns mitos que a gente não pode passar para frente. O que a gente tem que multiplicar enquanto um agente do Instituto Brasileiro de APH é a informação correta. Então, quando a gente fala de tipos de afogamento, a gente vai falar os tipos de afogamento quanto à gravidade do afogamento ou quanto ao tipo de água. Então, se a gente for falar do afogamento quanto à gravidade, a gente vai falar que tem um afogamento fatal e não fatal. Não tem aquilo de quase afogamento. Ou é afogamento ou não é. Então, se ele é um afogamento, ele é fatal, porque ele levou a óbito, infelizmente, ou ele é um afogamento não fatal, que é aquele afogamento que não leva a óbito, certo? E a gente pode falar também do afogamento quanto ao tipo de água. Se ele se afogou na água doce, na água salgada, na água salobra, ou em algum outros líquidos não corporais, pode ser óleo, pode ser leite, pode ser outros tipos de líquido, certo? E a gente viu também que o tipo de líquido ele não vai fazer diferença nos primeiros socorros. A gente vai ter que classificar a vítima de acordo com esses graus aqui, do grau 1 até o grau 6, e vai fazer os primeiros socorros para ele da mesma maneira. Não muda se ele caiu na água salobra, não muda se ele caiu na água doce, não muda se ele caiu na água salgada. Os primeiros socorros são os mesmos. E falando dos 6 graus de afogamento, a gente vê aqui o resgate, que não é um afogamento em si. O resgate é aquela situação que a vítima está em apuros. Como é que a gente reconhece um afogado? Geralmente, o afogado, já na fase de afogamento, ele fica com os braços abertos aqui, ó. Porque quando a gente vai nadar, a gente nada para frente, né? A gente deita e vai nadando, nada de costas. O afogado não, ele abre os braços e fica batendo os braços assim, ó, para querer colocar a cabeça fora da água. E ele ainda inclina a cabeça para trás, então ele fica assim, no processo de afogamento. E ele consegue ficar assim por um tempo. Se a gente tirar ele rápido, ele é só um resgate. Ele não aspirou água. Mas se ele aspirar um pouquinho de água, ele já entra no processo de afogamento. E aí a gente vai dividir em grau 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sendo o grau 6 o mais grave de todos.
Olha só a mortalidade do grau 6, 93%. Quando a gente pega um afogado grau 6, senhores, eu já peguei alguns, vocês que são guarda-vidas, provavelmente já atenderam um afogado grau 6, sabe que é difícil voltar. Alguns voltam, mas a maioria não volta. 93% vai a óbito. Muito grave. Grau 5 de 31 a 44%, já reduz pela metade. Então, grau 5 já metade da redução da mortalidade. É grave, é muito grave, mas menos grave que o grau 6. O grau 4 de 18 a 22%, o grau 3 de 4 a 5%, grau 2 1% só vai a óbito. Uma situação muito específica, né? Por exemplo, alguém que já está muito fragilizado, um idoso muito velhinho, ou a pessoa tem algum problema, alguma deficiência, só 1% vai a óbito. Grau 1, ninguém vai a óbito, nem no grau 1, nem no resgate. Então a gente viu aqui a mortalidade, então a gente tem que indicar que deixar acontecer um afogamento é grave, porque se ele vai para o grau 6, a probabilidade é que ele não volte à vida. A probabilidade é que ele vá a óbito, porque é muito grave. Então vamos falar aqui dos primeiros socorros. Primeiro, como definir o grau de afogamento e como realizar os primeiros socorros. Vamos começar no grau 1. Então, como é que vocês vão saber identificar o grau 1? Como é que vocês vão falar para as pessoas, né, do grau 1? O grau 1 é quando a vítima apresenta tosse sem espuma na boca e no nariz. Então, quando vocês. Esse aqui, praticamente todo mundo já passou, o grau 1. Eu sempre faço essa pergunta: quem daqui já se afogou? Aí tem gente que diz: eu já me afoguei, professor. Aí tem outros que dizem: não, eu não me afoguei, não. Mas quando a gente vê a definição de grau 1, todo mundo já se afogou, gente, porque a tosse sem espuma na boca e no nariz. Quem nunca levou uma onda no mar que saiu tossindo de um caixote no mar? Ou quem nunca estava na piscina jogando água no rosto do outro e aí terminou que saiu tossindo dessa brincadeira? Ou até bebendo água aqui, né? Que às vezes a gente toma água e diz que desce pelo lugar errado, começa a tossir. Quem nunca passou por isso, né? Isso aí é afogamento grau 1. Mas a gente viu que grau 1 na mortalidade, olha só, 0% morre no grau 1. Então ninguém vai morrer, faz parte do processo do ser humano com a água, né? A gente vai ter esse contato. Então, quais são os primeiros socorros? Quem está anotando aí deve anotar as siglas. Quais são as siglas que vocês vão anotar? RAT. R de repouso, A, aquecimento, T, tranquilizar. Fica a palavra RAT. Então, se eu pego a vítima de grau 1, quais são os primeiros socorros que eu faço? Eu faço o RAT, repouso, aquecimento, tranquilizar. Esses são os primeiros socorros que a gente vai fazer. Precisa levar para o hospital, grau 1? Não precisa. Libera no próprio local. Mas Guima, ele está respirando muito rápido. Ele está com o coração muito acelerado. Isso daí é resultado do esforço que ele fez para se salvar. Ele estava tentando se salvar, lutando ali, achando que ia morrer. E aí ele fez muito esforço, então ele ficou cansado, respirando rápido, coração acelerado. Mas depois que ele ficar em repouso, rapidamente ele retorna à normalidade. Vai respirar normal, vai ter os batimentos cardíacos normais. Então não precisa levar para o hospital. Esse é o grau 1 de afogamento. Vamos agora para o grau 2. Grau 2 de afogamento. Grau 1, tosse sem espuma na boca e no nariz. Grau 2, tosse com espuma na boca e no nariz. Então já vem a primeira diferença aí no grau 2, vai sair um pouco de espuma na boca e no nariz. Gente, eu atendi recentemente não, acho que tem alguns meses, um senhor bem embriagado. Ele estava na Praia do Francês, um dos postos de guarda-vidas que eu estava, e as pessoas chamaram: bombeiro, bombeiro, guarda-vidas, tem um cara que está desmaiado, ele se afogou. E aí saiu a equipe para chegar até lá. Quando a gente chegou, esse rapaz era um senhor, ele era moreno, um pouco mais escuro que eu, magro, de barba, mas estava embriagado. Você percebia
pelo olhar dele. Quando a gente chegava perto, a gente sentia o hálito de bebida bem forte. E quando a gente chegou, dava para ver a espuma saindo do nariz e saindo da boca. Agora era pouca, parecia saliva, mas dava para ver. Mas, por ser um grau 2 não ser tão grave, ele estava resistindo aos primeiros socorros. Eu acredito que sob o efeito do álcool. Então a gente tentava deitar ele, ele não queria. A gente tentava colocar oxigênio nele, ele não queria. Ele não colaborava com a gente. E a gente, rapaz, você precisa ir no hospital. Eu não vou no hospital. Eu não vou no hospital. Não vou, não vou. Rapaz, você tem que ir. Não, não vou, não, tem que ir. Ele, eu não vou. E ficou aquela coisa toda. Até que eu não vou, eu não vou. Aí não vai, então não vá. Vai embora. Não quer ir? Vai embora. E ele se levantou, foi andando, deu uns 10 passos, aí parou, olhou para trás e disse: Bombeiro, eu vou para o hospital. Ele voltou atrás. Né? Eu acho que ele sentiu ali a falta de ar, ele sentiu a dificuldade de respirar e voltou atrás. Mas o que me chamou a atenção, que mesmo ele afogado, mesmo saindo espuma, ele resistiu ao atendimento. Porque a gente pensa que todo mundo vai querer ajuda na hora do afogamento. E vocês podem se deparar, eh, ao prestar os primeiros socorros ou ao orientar alguém que, se está sob o efeito do álcool, o atendimento muda, né? Tem que ter cuidado quando a gente vai abordar uma pessoa que está alcoolizada, porque a gente não sabe a resposta dela. Ela pode ficar violenta, ela pode não obedecer, então atenção nisso aí. Mas quando a gente vai cuidar de uma vítima de grau 12, o que é que a gente tem que fazer? De novo, aquelas três letras, né, da sigla. RAT. Repouso, aquecimento e tranquilizar. A diferença é que a partir do grau 2 vai entrar a letra O. Vai ficar a palavra rato. Repouso, aquecimento, tranquilizar e oxigênio. Então, a partir do grau 2 a gente já usa a palavra rato. Vai fazer isso aqui de primeiros socorros. O oxigênio que a gente vai oferecer para essa vítima são 5 litros por minuto, via catéter nasal. Então, isso aqui também é equipamento que a gente vai precisar indicar para grandes piscinas, para grandes clubes, para grandes parques, né? Que se tem um grande número de pessoas que é necessário ter um guarda-vidas, vai ser necessário ter um cilindro de oxigênio. Quem quiser falar, pode falar. O Severino levantou a mão ali, quer comentar alguma coisa, Severino? Quero comentar sim. Pode falar. Vou comentar uma situação que houve aqui em 2023. A gente passou pelo treinamento aqui com o pessoal do SAMU, daqui do Cabo, de Santo Agostinho, e o coordenador do SAMU, que estava dando treinamento, disse que não era orientado a agente guarda-vida portar ou oferecer oxigênio à vítima, com um Infelizmente dele, princípio né? de base para, se caso a vítima tiver algum problema, viesse é, sufocar com a quantidade de oxigênio que a gente ia administrar à vítima. Mas aí minha pergunta é, minha grande dúvida, ele está certo ou está errado? Eu acredito que esteja errado. Por quê? Se eu comparo a vítima de afogamento com um saco no rosto. Se eu pegar um saco, eu estou num lugar seco e botar no meu rosto e tentar respirar, eu não vou conseguir. O que é que eu vou buscar? Oxigênio. A partir do momento que eu tirar esse saco do meu rosto, eu vou procurar oxigênio, eu vou procurar respirar. Então, eu comparo a vítima de afogamento nesse sentido. Se a gente tem uma vítima de resgate, ela está em grau 1, o que é que eu tenho que fazer com ela? Né, o RAT, tranquilizar, repousar, aquecimento e tranquilizar. Automaticamente, essa vítima vai estar acelerada. Por quê? Porque ela está vindo de um trauma. E quando ela vem de um trauma, o psicológico dela está fora do controle. A adrenalina dela vai estar lá em cima. Então, se eu consigo controlar, aquecer e tranquilizar, automaticamente, naquele ambiente, eu estou oferecendo oxigênio a ela. Se eu tenho uma vítima de grau 2, eu tenho que ofertar oxigênio a essa vítima. E aí conduzir
o mais rápido possível para o hospital, não Claro. é isso? O Então eu fiquei com problema, essa dúvida. o problema vai acontecer é se a vítima não receber oxigênio. Pois Esse é o é, problema. Não tem é, nada disso aí. Sabe o que é que às vezes confunde? Poucas pessoas, Severino de turma, sabem abordar uma vítima afogada. É um conteúdo negligenciado, é um conteúdo periférico. Você vê pela valorização dos guarda-vidas, que não recebe a valorização que deveria. Você vê pela valorização da turma que trabalha com a água, que não recebe. E tanto que 15, são 15, 16 pessoas morrendo diariamente. Então, é um assunto que é negligenciado. A gente falou lá nas outras aulas, a gente chega lá no hospital, o médico diz que é um quase afogamento. A gente chega em outros locais, aí tem um profissional da saúde falando de afogamento a seco. Então, a turma meio que parou de estudar esse conteúdo. Então, a gente tem esse trabalho de educar, e às vezes ele confunde porque realmente, o oxigênio, ele é um medicamento. E medicamento quem prescreve é o médico. Porém, toda regra tem uma exceção. A sim, situação do afogamento é específica. O afogado ele precisa de oxigênio. Ponto final. O afogado precisa de oxigênio. Nenhum oxigênio que a gente der para o afogado será prejudicial. Tem situações que que o oxigênio é prejudicial? Tem. Você ficar respirando oxigênio 24 horas, oxigênio a 100%, isso é prejudicial, porque ninguém respira. Mas quem é o afogado? Que cilindro de oxigênio é esse que o guarda-vida tem, que dá 24 horas? É uma caixa d'água de 20 mil litros, de oxigênio? Não é. O que a gente tem de oxigênio é aquele cilindro ali, ó. 3 litros, 5 litros, que é o que dá para a gente carregar na mão. Não dá para a gente botar nas costas um cilindro de 200 quilos de oxigênio. Não dá. Então a gente nunca vai conseguir intoxicar uma pessoa por oxigênio. Nem querendo, porque a gente não tem esse oxigênio todo. Então não é para vocês terem medo de dar oxigênio para o afogado. E aqui a gente está falando de afogado. A gente não sim, está falando de uma pessoa, ele teve asma, ele quebrou a perna, ele está com uma dor na barriga. Não, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de afogado, a situação específica. Atendeu o afogado a partir do grau 2, tome oxigênio na cara dele, sem medo. Quem respalda a gente, Guimarães? A Sobrasa respalda a gente. O SAMU respalda a gente. Os protocolos de primeiros socorros do Ministério da Saúde respaldam a gente. A gente não está fazendo porque quer. A gente segue a literatura científica. A gente segue o que os pesquisadores, que os cientistas escreveram, aí a gente só segue. Então, se ele diz que é proibido, a gente pede para ele ligar para a Sobrasa. Ó, eu não posso responder, mas você pode ligar para a Sobrasa. Você pode ligar para o Ministério da Saúde. Você pode ligar para a Cruz Vermelha, você pode ligar para esses locais, para os cientistas, aí você fala com eles para eles mudarem o manual. Mas por enquanto, eu vou seguir aqui o manual e vou ficar dando oxigênio. Que é o que a gente deve fazer exatamente, no. professor. É Tudo só, bem? Jandir quer falar, fica à vontade. Ok, professor, muito obrigado. Só pontuando, né, em relação à parte, né, que vi uma nota da Sobrasa que fala também, então, é importante a gente saber que o gado, ele precisa de oxigênio. Então, professor, e a gente está começando a fazer essa diminuição de oxigênio. Então, era só para acrescentar mais no aí, show de bola. Muito obrigado, professor. Fiquem à vontade, viu, senhores, para perguntar, para sugerir. Tem que dar oxigênio, não precisa ter medo, não. Claro, aí tem que conhecer o cilindro de oxigênio, né? Quem conhece? O guarda-vidas conhece. É a nossa função de agente de prevenção conhecer o oxigênio? Não necessariamente. Não é a gente que vai aplicar. A gente só vai dizer que é necessário que tenha lá. Quem vai aplicar? O guarda-vidas. Ele é treinado. Ele sabe o que é o cilindro, o manômetro, o fluxômetro,
os litros por minuto, a máscara, ele sabe tudo isso. Mas nós, agentes, vamos dizer, ó, se tem guarda-vidas, tem que ter oxigênio. É isso que a gente vai recomendar. E encaminhar para o hospital. Então, se tem que encaminhar para o hospital, tem que ter uma integração com a rede de urgência. Vocês têm que saber qual é o hospital mais próximo da sua piscina. Onde é que a ambulância vai parar quando a ambulância chegar aqui? Tem lugar para a ambulância parar aqui? Quem é que vai ligar para o hospital para pedir ajuda? Qual é o plano de ação? Então, isso a gente vai pensar também e vai sugerir para ele. Que é coisa que ele nem pensa. Rapaz, eu nem sei, nem tinha pensado onde é que a ambulância ia parar. Eu nem tinha pensado quem é que vai ligar. Eu nem tinha pensado que precisava de oxigênio. Eu nem sabia que podia. Então, um bocado de coisa ele não vai saber. Vamos lá no grau 3. Grau 3, o afogado ele tem muita espuma na boca e no nariz. Como eu falei, a partir do grau 2, os primeiros socorros ficam o rato, repouso, aquecimento, tranquilizar e oxigênio. Rato. Grau 2, eu dei poucos litros de oxigênio, só dei 5 por minuto. Grau 3, eu vou dar 15 litros por minuto. Então, eu vou abrir a torneirinha todinha do oxigênio para oferecer alto fluxo para essa vítima. E a partir do grau 3, eu vou colocar a vítima na posição lateral de segurança. Então, grau 3, muita espuma na boca e no nariz com o pulso radial palpável. Isso aí os guarda-vidas eles vão observar. Primeiros socorros, rato, repouso, aquecimento, tranquilizar, oxigênio. 15 litros por minuto. Coloca na posição lateral de segurança e a ambulância tem que levar esse cara rápido para o hospital. Como é essa posição lateral de segurança sobre o lado direito? Por que colocamos sobre o lado direito? Por questão da anatomia. Então, o guarda-vidas vai ser orientado disso também. Quando a gente fala aqui da traqueia que se divide nos brônquios, a gente vê que o brônquio direito ele é mais em pé, mais vertical, quando comparado ao brônquio esquerdo, que ele é mais deitado e mais fino. Então, a água naturalmente escorre pelo pulmão direito. E aí enche o pulmão direito da vítima. O pulmão direito vai ficar cheio de água. Ruim de expandir, ruim de respirar. Então a gente deita a vítima sobre o lado direito para que o lado esquerdo possa expandir mais fácil. Então essa é a justificativa de deitar a vítima sobre o lado direito, de colocar ela na posição lateral de segurança. Uma questão anatômica, que os guarda-vidas trabalham bem esse conteúdo. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui o Lucas colocou, aqui em Cuiabá temos essa dificuldade. As empresas não autorizam os guarda-vidas a usar os cilindros. As empresas ainda não estão atualizadas, então. O que é que eu recomendo, Lucas? Pega o manual da Sobrasa, pega o 2024. Ou você pode pegar o manual do Piscina Mais Segura, que vai estar lá orientando. Que eles têm que dizer, ó, não autorizam. Não autorizam por quê? Porque eles são contra os protocolos atuais. Qual é a justificativa que eles dão para não seguir os protocolos da maior organização do mundo quando se fala de afogamento? Qual a justificativa de não seguir? É só porque não quer, porque não gosta? Porque tem que ter uma justificativa à altura. Para você ir contra a Sobrasa, ele vai ter que apresentar uma boa justificativa. Então, às vezes, é porque ele nem sabe. Apresenta lá. O Cladeu Milton disse: tá travando. Tá travando para vocês, turma, aqui o meu vídeo, o meu áudio, tá funcionando, tá ok? Faz um joinha aí se tá ok. Tá bem, né? Então, Professor, bacana. Aqui a turma dando os parabéns, obrigado.
A Glaucia perguntou, e a gestante afogada? Ela fica sobre o lado direito? É uma boa pergunta. É uma exceção, né? A gestante, vou falar para você. Claudemito já passou o feedback, deu umas travadas, mas tá ok. Essa posição aqui, que vocês estão vendo na tela, vai funcionar para 95% das pessoas. Só tem uma exceção, que é a grávida, com mais de 20 semanas. O que isso quer dizer? A grávida com barrigão. A grávida com barrigão, ela é deitada sobre o lado esquerdo. Esse barrigão dela é porque o menino está esmagando tudo lá dentro. Está empurrando o estômago para um lado, está empurrando os rins para o outro, está empurrando o fígado, está empurrando tudo, o menino, para ocupar espaço. Ele ainda acha pouco, ainda dá um chute aqui, pá, tá, e vai empurrando para lá, para cá. Então vai mexendo no abdômen da mulher. Então, quando a mulher tem um barrigão, a gente deita ela sobre o lado esquerdo, mas tem que estar com barrigão. Se for uma grávida no começo, nem aparece a barriga, Guima. Aí é sobre o lado direito, é normal. A única exceção é a grávida com mais de 20 semanas, com a barriga muito grande. Deita ela sobre o lado esquerdo, que é melhor para ela, ela respira melhor, o bebê se desloca melhor, para de apertar ela. É a única exceção. Mas é muito difícil grávida se afogar, porque a grávida é sabida. A mulher já é mais sabida que os homens, né? Imagina a grávida. Ela não vai se expor num lugar desse. Tu acha que a grávida com barrigão vai entrar numa corrente de retorno? Ela que fica lá toda preocupada com o filho. Eu só atendi uma grávida aqui. Alguém já que é guarda-vidas, já atendeu mulher grávida? Que eu atendi uma vez só, uma grávida. Desses anos Eu todinhos, só atendi uma. A sua tava com barrigão, Severino? tava. E A entrou lá. minha, a minha com 10 horas depois entrou no trabalho de parto. Eita caramba. E a mulher tava na praia, tava onde essa mulher? Tava na praia, tava todo mundo na praia, a família todinha na praia, foram tirar fotos. E tinha uma família dela que tinha voltado, eu me lembro muito bem, porque ficou marcado, né? Sim. A família dela veio de fora do Brasil para tirar foto, para tirar aquilo outro, e foram fazer um making off na praia lá, tudinho, estavam fazendo. E quando de repente o fotógrafo pediu para ela entrar na água e vim saindo da água, fazendo umas poses, lá, uma exposição, jogando o cabelo para cima e Caramba. tal. Mas aí deu errado porque aqui a gente tem umas valas chamada vala camaleão, que é aquela ondulação da areia que se forma a favor da corrente do posto que eu trabalho. E amanhã eu faço um vídeo e mando para o senhor, quando está cheio lá. E o que aconteceu? Ela veio numa parte alta da areia, e aí quando pisou na parte funda, ela perdeu o controle, caiu na água e foi arrastada. Aí deu tempo de eu correr, Teve que tirei buscar, né? ela, botei ela para fora, foi um resgate, mas pela adrenalina, pelo susto, e aí queria entrar marido, pai, mãe, papagaio, periquito, todo mundo queria entrar no bolo. A gente conseguiu tirar ela, conseguiu tirar o restante, que eu também já tive outras vítimas, foi um efeito dominó. E aí a gente botou para fora, aí ela teve em grau 2, a gente fez todo o protocolo, imediatamente acionei a viatura de resgate para levar para o PS. Não pensei duas vezes, eu pensava que ela estava gestante, e aí para mim, em qualquer hora podia nascer um menino. Então Caramba. eu já penso no pior, eu não penso no melhor. Aí joguei para o posto médico, de lá foi feito todo o protocolo, foi encaminhada para casa, uma boa recuperação. Quando foi de noite, a família ligou dizendo: Ó, o menino nasceu. Só não vão botar teu nome de Severino, mas o menino nasceu. Isso. Isso não é normal, né? Que geralmente as gestantes, elas são mais cuidadosas, né? A É maioria, isso. né? Eles são mais cuidadosas, elas cuidam mais da barriga para ninguém bater na barriga dela, principalmente no final. Mas, claro, pode acontecer, mas é bem mais raro. Se caso aconteça e for necessário, uma gestante com barrigão, ao invés de deitar ela sobre o lado direito, deitar ela sobre o lado esquerdo. Mesma coisa faz no grau 4. A diferença do grau 4 é que ela tem muita espuma na boca e no nariz e não tem o pulso radial palpável. Então, isso aqui mostra para a gente os treinamentos que serão necessários para os guarda-vidas.
e os equipamentos também que ele vai precisar utilizar. Os primeiros socorros é o rato, repouso, aquecimento, tranquilizar e oxigênio. E ele recomenda o protocolo oximetria. Então, quando a gente for sugerir um kit de primeiros socorros para o local, a gente tem que sugerir que o kit tenha um oxímetro, a gente tem que sugerir que ele tenha o cilindro de oxigênio, que ele tenha uma máscara para oferecer, certo? Que ele tenha um cobertor para aquecer a vítima. Pode ser um cobertor de tecido, pode ser aquele cobertor de alumínio, aquela manta aluminizada. Mas isso vai estar constando lá no nosso formulário, no nosso questionário que a gente vai passar para os contratantes. Até chegar nessa situação mais específica, que é quando a vítima fica inconsciente, grau 5 ou grau 6, certo? Grau 5 é uma parada respiratória. Faz muita diferença você atender uma vítima no grau 5, no grau 6. A gente viu que no grau 5, 44% vai a óbito. No grau 6, 93% vai a óbito. Então, o bicho pega no grau 6, e se a gente conseguir fazer o tratamento ainda no grau 5, não deixar a vítima chegar no grau 6, a gente tem mais chance de sucesso. Os primeiros socorros, quem vai fazer é o agente de prevenção aquática? Não, é o guarda-vidas. Ele vai liberar as vias aéreas, vai checar se existe respiração, e se não tiver, ele vai fazer 5 ventilações. Normalmente será o boca a boca, porque ele vai estar na hora lá, mas o recomendado é que ele faça com uma máscara, uma pocket mask. Não está aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Mais um item que vai ter que ter no kit do guarda-vidas, uma pocket mask, uma máscara de bolso, para que ele proteja ali a sua via aérea contra saliva, contra sangue, contra suor, contra vômito da vítima. E aí ele vai fazer as ventilações. Se for num adulto, ele faz 10 ventilações por minuto. Se for numa criança, ele faz 20 ventilações por minuto. E a cada minuto ele checa para observar se a vítima voltou a ter a respiração. Se ele voltou a ter respiração, a gente trata como grau 4. E o grau 6 a gente vai aprofundar mais. Eu vou mostrar aqui, a gente consegue ver como a gente vai tratar o grau 6 e eu vou mostrar o passo a passo que é necessário, né, para que o guarda-vidas ou o socorrista atenda uma vítima de grau 6 de parada cardiorrespiratória. Ó, o Severino está com uma pocket aí, ó. Deixa eu colocar para você mostrar aqui na tela para a turma, Severino. Mostra aí. Olha só, ele está com a pocket mask, ó, vem dentro de uma caixinha, vem a própria máscara e vem uma válvula, né, que a gente conecta nessa máscara. E essa válvula aí, ó, pega a válvula. Pronto, essa válvula que o Severino está mostrando, ela é unidirecional. Ela só passa, não vai ter retorno. E aí protege o guarda-vidas contra vômito, contra saliva, contra suor, sangue. Então, tem que ter no kit de primeiros socorros de um local que tem guarda-vidas, certo? Essa aí você ganhou ou você comprou, Severino? Você lembra quanto pagou? Essa daqui eu comprei, eu paguei 30 e poucos reais e já é a terceira que eu tenho. Não é caro, né, gente? Um equipamento Não, que vai proteger a gente, que com fé em Deus a gente vai demorar para usar. Então, imagina, fica nessa média. Você comprou barato, viu, Severino? Que eu acho que hoje deve estar foi. uns R$ 50. Isso, mais ou menos isso aí. Mas não é Vai caro. fazer. Quando eu encontrei, vem com manual, tá? Sim, Manual de uso, a especificação, fabricante falando, muito bom. tá? Vem toda a parte explicando Show de bola. Então, esse como é o uso. material, ó, bacana. Tem gente que fala também, Severino, ah, como é que eu vou fazer no bebê? A gente fala que tem que inverter a máscara, porque o manual fala para a gente inverter a máscara. Olha ali, ali embaixo, né? O desenho do bebê. E tem gente E, que diz que não pode. Então é porque eu, falta aí,
É, o desenho do bebê. Falta esse conhecimento, né, turma, do pessoal. Às vezes ele não aprofunda, ele não vê o manual, ele não lê o manual. Muito bom, dá para ver. Bacana, Severino, obrigado. E o último grau 6 que atendi, até comentei na última aula, né? Foi um pai que foi buscar o filho, buscar a filha. Ele conseguiu tirar a filha, mas ele não saiu, infelizmente. E a gente viu, né? Quando a pessoa entra no grau 6, 93% de mortalidade. Infelizmente, ele veio a óbito. No dia, Severino reforçando ali, a Inclusive, gente. isso aqui é para saliva, vômito, ele sair por aqui para essa válvulazinha. E também, ó, para conectar o oxigênio nela, ó. Isso. Né? Pegou aqui a mangueirinha, conectou lá. Bacana. Então, o grau 6 é o mais grave. E para isso, a turma precisa saber o suporte básico de vida. Então, no certificado do guarda-vidas, tem que constar que ele foi treinado com o suporte básico de vida, que ele sabe iniciar a RCP, a reanimação cardiopulmonar. Se ele estiver sozinho, são 2 ventilações e 30 compressões. Se ele estiver em equipe, são 2 ventilações e 15 compressões. E ele vai ficar fazendo isso até a vítima mostrar alguma resposta, certo? Então, como é que ele vai fazer isso? O suporte básico de vida no afogamento. Primeiro, o primeiro passo, ele tem que avaliar a cena. Ele tem que chegar e avaliar a cena, né? Antes de entrar para fazer um salvamento, guarda-vidas. Ele tem que ver a segurança do local. Se ele vai precisar do equipamento de flutuação, se ele vai precisar da nadadeira, ao depender do local. Ele tem que ver também que ele vai transportar a vítima para uma parte seca com a técnica adequada. Não dá para a gente fazer os primeiros socorros ainda na parte molhada. Se for no mar, na parte molhada, a onda chega e bate em todo mundo que está fazendo socorro. Se for na piscina, na parte molhada, é escorregadio, as pessoas podem tropeçar e cair. Então tem que arrastar a pessoa até uma parte seca. Se for na praia, arrasta até a areia seca. Se for na piscina, arrasta da borda para tirar da parte molhada. E durante a natação, sempre manter a via aérea da vítima aberta, liberada. Esse é o primeiro passo com a segurança da cena. O passo 2, uma vez que chegou na parte seca, a gente tem que checar a resposta da vítima. A gente precisa observar se a vítima responde. Então, num adulto, a gente vai pegar nos ombros dele e chamar ele 3 vezes para ver se ele mostra alguma resposta. Ei, você está me ouvindo? Acorde, fale comigo. Quer ver se ele mostra alguma resposta. Se ele abre o olho, se ele mexe a boca, qualquer resposta vale. Essa vítima ela tem que estar deitada, né, em decúbito dorsal, com a barriga para cima. Essa é a posição da vítima. Esse é o passo 2. Passo 3. Se não houver resposta, Guima, chamei ela lá, botei nos ombros, chamei ela 3 vezes e não respondeu. Se não tem resposta, eu vou precisar pedir ajuda. E aí, esse pedido de ajuda vai estar no nosso plano de ação. É algo que a gente precisa sugerir para o parque aquático, sugerir para os serviços de salvamento, plano de ação. Porque o que acontece quando tem um afogamento, quando tem os primeiros socorros? Vai todo mundo. Vai todo mundo. Se tem 3 guarda-vidas, vai os 3 guarda-vidas. Se tem 5 guarda-vidas, vai os 5 guarda-vidas. Aí quem fica no posto? Ninguém. Que vai todo mundo querendo salvar. Quem vai chegar primeiro, quem corre mais, quem nada mais, né? E a gente esquece do posto. Esquece quem vai trazer o material. Esquece quem vai pedir ajuda. Então tem que ter um plano de ação, turma. Olha, vocês que são guarda-vidas e riram, porque a gente faz isso, né? A gente faz isso.
que a gente quer chegar lá para salvar. E A gente ia esquece ter campeonato. para ver quem chega primeiro, né? Mas a gente tem que ser profissional, a gente tem que ter um plano de ação. A gente vai sugerir isso. Ó, vai ter o guarda-vidas um, 2 e 3, o guarda-vidas um e 2. É só o guarda-vidas um que vai. Olha, do Elisvan, quem ele estava fazendo a prevenção ali, ó, tá aqui a sua garota, Elisvan. Apareceu ali na tela, tá assistindo a aula também. Essa é sua, é? É, minha filha, amanhã vai tirar 3 anos. Ó. Tudo bem. Eu tenho uma de 3 também. Faz uma bagunça aqui em casa, olha. Aqui tá tudo bagunçado aqui no quarto, aqui, tudo bagunçado, ela bagunça tudo, a gente ajeita, bagunça de novo, aí nem ajeita mais, deixa tudo bagunçado. É, é o nosso time, né? Bem-vindo ao time, né? Continuando aqui, turma, plano de ação. Vocês precisam sugerir isso. Então a gente vai pensar nisso também. Porque eu confesso a vocês, poucos lugares que eu fui tem plano de ação para o salvamento aquático. Eu só vejo os guarda-vida correr desembestado para salvar. Quando dá certo, show de bola. Mas quando dá errado, pergunta, Posso cadê ser o sincero, equipamento? nunca dá certo. Não, Nunca dá certo. às vezes dá certo, que a Nunca dá certo. gente. Sabe por quê? Desculpe estar interrompendo. Porque os dois vai estar morto, os dois vai estar cansado. E como eu tenho mania de dizer, é sair de 0 a 100. Quando botar a vítima na areia, é sair de 100 a 0. É Os mesmo. dois. Então vai dar errado. Então não faz sentido ter um plano, né, para a gente agir, quem vai primeiro, quem leva a mochila, quem liga para o SAMU, porque tem isso no protocolo. Então a gente precisa pensar nisso. O próprio protocolo fala, ó, porque nós somos guarda-vidas, assim, os guarda-vidas que vão estar lá, né? Nós somos os agentes, não vamos fazer o salvamento. Mas o guarda-vidas ele vai fazer, mas ele precisa do SAMU, ele precisa do corpo de bombeiros, da ambulância, dos equipamentos. Então alguém tem que ligar. Se tiver resposta na vítima, ela está viva. A gente só vai avaliar se precisa chamar o socorro ou se precisa aguardar ali no local ou até liberar no local, se for o grau 1. O passo 4, turma, liberar as vias aéreas. O guarda-vidas precisa liberar as vias aéreas e o guarda-vidas precisa também passar a cânula de Guedel, a cânula orofaríngea. É outro tabu que diz aí, não pode o guarda-vidas passar a cânula. Por que não pode, turma? Não é um procedimento invasivo. Claro, precisa ser um profissional treinado. O guarda-vidas é um profissional treinado? É, é um profissional treinado. Então, está apto a usar. Quem respalda a gente? De novo, a Sobrasa respalda a gente a usar a cânula orofaríngea. Então, a gente pode sugerir também no kit. Liberar as vias aéreas, ele pede para fazer a inclinação da cabeça. Colocar 2 dedos da mão, né, no queixo da vítima e uma mão na testa para a gente estender a cabeça da vítima para trás. Inclinar a cabeça da vítima para trás. O passo 5 é checar a respiração. A gente vai utilizar a técnica do voz, ver, ouvir e sentir. Então, os guarda-vidas são treinados nisso no tempo de 5 a 10 segundos. Precisa se observar isso. E seguir com o suporte básico com o passo 6. Fazer as 5 ventilações boca a boca. Então, para evitar as 5 boca a boca, o que é que a gente vai fazer? Tem uma pocket mask. O Severino mostrou, vai ter no nosso kit. Como é que vai fazer essa boca a boca, se for o caso, né? Pinçar o nariz da vítima, para que o ar não escape pelas narinas. E eu estou vendo o André também está com companhia aí, o André, viu? Mas é uma fera ali. Para que não escape pelo nariz da vítima. E vai fazer a ventilação. Guima, como é que eu sei que a minha ventilação funcionou? Quando o tórax sobe. Se eu soprei boca a boca, ou com a pocket mask, ou com o ambu, que é o bolsa válvula máscara, o peito não subiu, não funcionou. Eu preciso repetir. Eu preciso liberar novamente a via aérea. Eu preciso vedar novamente a boca ou a máscara.
para que funcione. E aí eu vou ficar ventilando isso 5 vezes para ver a resposta da vítima. É o passo 7. No passo 7 eu vou olhar a resposta da vítima. Eu vou checar sinais de circulação. Soprei 5 vezes no afogado. Aí eu vou olhar se tem alguma reação a essa ventilação, se tem algum movimento. Se a vítima mostrar alguma reação, ela tiver um espasmo, ela abrir a boca, mostrou alguma reação. Isso daí vai mostrar que tem circulação. Ela está num grau 5, porque ela mostrou alguma reação. Ela não acordou, mas mostrou reação. Grau 5. Aí eu faço 10 ventilações por minuto no adulto. Mas, Guima, eu soprei as 5 vezes e ela não mostrou nenhuma reação. Então é grau 6. Porque se não houver sinais de circulação, será uma PCR, uma parada cardiorrespiratória. E aí eu vou precisar fazer a RCP. Iniciar com as compressões e ventilações e fazer isso até que a vítima mostre alguma resposta, a equipe médica chegue ou você está exausto demais para continuar. Sabendo isso, turma, a gente vai identificar quais são os treinamentos e quais são o kit de primeiros socorros que a gente vai ter que recomendar. E a gente vai precisar controlar nossa vontade de dizer que todo local com piscina precisa de guarda-vidas. Porque a Sobrasa, ela recomenda que tenha um guarda-vidas se a piscina for maior que 100 metros quadrados. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Então, se a piscina ela tiver mais de 100 metros quadrados de espelho de água, é recomendado ter um guarda-vidas. O que isso quer dizer? Uma piscina de 10 por 10. 10 por 10. Vai dar 100 metros quadrados. Se a piscina for maior que isso, é recomendado ter um guarda-vidas. Então a gente vai ver. Porque a gente pode visitar um local que ele tem uma piscina de 5 por 10. É uma piscina grande, bonita, mas pela recomendação da Sobrasa, não é necessário ter um guarda-vidas. Claro, tem situações específicas. É uma piscina de 5 por 10, mas a profundidade é de 5 metros. Então precisa de guarda-vidas. Vai ter essa questão da profundidade. Mas geralmente as piscinas ela não tem essa profundidade toda e a gente vai especificar. Então nada do que a gente fizer é algo que veio da nossa cabeça e a nossa vontade. A gente sempre vai estar respaldado nos livros, na literatura. Porque quando alguém questionar a gente, por que você está falando isso? Você vai dizer, não, não sou eu que estou falando. É a literatura que está falando, é a legislação que está falando. É assim que a gente vai guiar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. O Elisão perguntou: esse material vai estar disponível? Sim, vai estar disponível os PDFs e as aulas lá no aplicativo. Claudemito, professor, manda para a gente o PDF de estudo de cada aula finalizada ou temos que aguardar a aula liberada? Vou pedir para deixar lá no aplicativo os PDFs, porque às vezes a gente manda no grupo e muita conversa, a conversa sobe e vai-se embora. Fica lá no grupo. Professor, Pode falar. só para voltar no tema ali do oxigênio rapidinho, nós Sim, aqui da nossa piscina, a gente comprou o kit CIPA, né, de prevenção de acidentes de trabalho. Kit CIPA, já vem a maca rígida, vem colete cervical, já vem tudo pronto, né? E eu fiz treinamento CIPA também, e no próprio treinamento CIPA, que é uma legislação federal, ela autoriza o uso de oxigênio, sim. A CIPA autoriza o uso de oxigênio, principalmente em locais fechados, né? Que na minha região é muito agricultura, então tem bastante silo, armazém, depósito de grãos, né? Então se chama para ambientes confinados, né? E a própria CIPA recomenda o uso de oxigênio, que qualquer um pode usar tendo treinamento. excelente, André. É isso, cara. Às vezes falta essa informação da turma, né? E restringe só porque viu alguma informação lá atrás, né? De algo que já está ultrapassado e fica replicando essa informação. Nada melhor do que se atualizar
buscar as fontes, olha, mais uma fonte aí para a gente consultar da CIPA, que faz todo sentido, para que a gente tenha ainda mais respaldo. Já vou colocar isso também no nosso instrumento lá de visualização. Elisvan, professor, no aplicativo eu não consigo baixar. Eu ainda não coloquei, Elisvan. Ainda não está lá, tá bom? A gente vai colocar esses PDFs que vocês viram lá no aplicativo, mas ele ainda não está. Por enquanto, tá só as duas aulas, vai entrar essa aula de hoje também. Deixa eu ver aqui. Então, só para eu continuar. Professor, Pode falar, essa, Severino. essa cânula orofaringe, ela vem o kit dela ou vem por unidade? Vem o Porque kit. cada cor é um tamanho, não é isso? Às vezes são de cores, às vezes é o número, mas são cinco, é da 0 a 5. Certo. Mas algumas têm cores, outras é só verde. Deixa eu ver se eu tenho um aqui, viu? Ó, eu tenho um aqui. E tem alguns modelos, né, diferentes. Quem vai usar é o guarda-vidas, né? Ó, mas essa é uma cânula orofaríngea, né? A cânula de Aham. Guedel. Essa A função daqui, dela é só para segurar a língua, não é isso? só para não deixar que a língua feche Venha a descer. garganta. É, essa é a Entendi. número 3. Aham. Aí tem esse outro modelo, que é a de Berman. Ela é vazada aqui, ó. Mas também é uma cânula de Guedel. Desculpa, uma cânula orofaríngea. Mas o que criou ela, o nome é Berman. Aí ficou o nome dele, cânula de Berman. Mas é uma cânula orofaríngea, que tem essa função de não deixar a língua fechar a hipofaringe. Entendi. Essa é a de Guedel, quem inventou foi o É Guedel. estéreo, professora? Não é estéreo. Professor, é estéreo? Não é estéreo. A nossa boca é Não é suja, estéreo. então não é estéreo. É só lavar e Não? higienizar bem. Certo. Entendi. E para finalizar aqui, só algumas observações. Principalmente o posicionamento que o guarda-vidas vai ter que ter, né? Ombros paralelos à vítima, né? Ele vai ficar com os ombros em cima da vítima, porque isso vai ajudar com o peso do corpo a fazer as compressões. Braços esticados, com os cotovelos travados, não pode dobrar os braços. E ele vai usar somente a região hipotenar da mão, somente o calcanhar da mão. Olha só, ela destacada em verde aqui, tem uma mão aberta e está destacada em verde. Vai usar só essa parte da mão. Ele vai localizar o ponto de compressão que fica acima do processo xifoide, do apêndice xifoide, e vai colocar dois dedos acima dessa área, é o local que ele vai apertar. A velocidade das compressões no adulto, na criança e no bebê é sempre a mesma velocidade, de 100 a 120 vezes por minuto. Isso é o guarda-vidas que faz, com a profundidade de 5 a 6 centímetros. Isso aqui para o adulto. Para a criança, tem algumas observações, principalmente para os bebês. Então, quando a gente vai para os 8 passos do suporte básico de vida nas crianças e nos bebês, a avaliação da cena é a mesma. Porém, checar a resposta da vítima tem um asterisco aqui. Quando a gente vai checar a resposta de um bebê, é batendo nos pezinhos dele aqui, ó, na planta do pé. Pega o pezinho do bebê, chora, neném, chora, na planta do pé do bebê. Se não tiver resposta, a gente vai ter que pedir ajuda ao SAMU e vai ter que liberar as vias aéreas. Mais um asterisco aqui, ó. No adulto, é só a gente botar a mão na testa e no queixo e inclinar bem para trás. Na criança, mão na testa, no queixo e inclinar bem para trás. Mas no bebê, a gente não pode inclinar muito a cabeça do bebê, porque tem a cabeça grande e o pescoço pequeno. Então, no bebê, a gente vai colocar um coxim nas costas dele. Então, a gente ensina o guarda-vidas a pegar uma camisa dobrada e botar nas costinhas do bebê, a pegar uma atadura enrolada e botar nas costinhas do bebê,
para que essa posição libere naturalmente a via aérea do bebê, sem a gente precisar forçar. E você sabe, bebê tem a cabeça grande, né? São cabeção ele, né? Acabou de nascer, cabeça grande, então não pode mexer muito ali. Verificar a respiração é a mesma, vir, ouvir, sentir, e a reanimação que muda. Por que que muda? Porque quando a gente vai fazer na criança, a gente faz com uma mão só. Olha só o doutor Léo fazendo a compressão aqui, com um braço só. A velocidade é a mesma, a profundidade é que muda de 4 a 5 centímetros, cotovelos esticados, estendidos, e vai fazer as compressões. E no bebê também muda porque a gente faz com 2 dedos. Com o bebê a gente faz com 2 dedos. A velocidade permanece de 100 a 120 vezes por minuto. A profundidade diminui um pouco, vai para 4 centímetros. E a gente faz essa técnica de 2 dedos, quando a gente está atendendo sozinho. Então, são esses pontos que a gente vai ter que ter um conhecimento não tão aprofundado como os guarda-vidas, que você vai falar, mas Guima, eu não sou guarda-vidas, que tem pessoas aqui que não são guarda-vidas. Guima, eu não sou guarda-vidas. Não precisa ser, né? Você vai somente saber que existe suporte básico de vida, que pode ser feito no adulto, que pode ser feito na criança, no bebê, que precisa ter equipamentos, porque quem vai executar mesmo é o colega guarda-vidas. Então você não precisa ser guarda-vidas para ser um agente de prevenção aquática, certo? Mas você precisa saber um pouco, né, do que é feito numa situação dessa. Aí, professor, boa noite aí. Desculpa Boa atrapalhar. noite, meu amigo. Aí na questão do bebê também tem a questão da oferta de oxigênio, né? Que se for o boca a boca também tem que fazer uma quantidade, não como a gente está ofertando no adulto, né? Isso tem que ser bem menos oxigênio, né? Ofertado. Isso eu falo no boca a boca, não é isso? Desculpa, Claudemir, eu entendi o começo, que o boca a boca da criança, do bebê, é a boca e nariz, confirmo, mas eu não entendi o final da pergunta. Pode repetir? No caso de, assim, a gente oferta o oxigênio no boca a boca mesmo, né? É, digamos que com mais força, né? Isso, mas na criança a gente não pode, para não ultrapassar a quantidade de oxigênio no bebê, né? Isso não Entendi. pode. Não tô falando com poucas palavras aqui porque tá um problema aqui, mas o senhor entendeu aí? Mais ou Entendi a menos? pergunta. Eu já vi pessoas falando para mim que quando fosse soprar num adulto, tinha que encher o peito e soprar. Quando fosse numa criança, era só o ar da boca. Quando fosse no bebê, era só o ar da bochecha. Já me falaram assim algumas vezes. Né? E se o Pronto, camarada tiver uma bochechona, uma bochecha grande, como é, né? Como é que vai ser? Né? Que nem o Kiko, né? Fofão, Aí, hoje, Claudemilton, como é que a gente orienta? Para que a gente veja a expansão do tórax, certo? Então, você vai soprar a sua intensidade normal, né? Se esse aqui foi o bastante para fazer o tórax do bebê subir, esse é o ponto certo. O seu termômetro é a expansão do tórax. A sua checagem, se funcionou, é a expansão do tórax. Então não tem muito da força, né? E sim a quantidade de ar que você vai oferecer para essa vítima. Então você vai soprar no mesmo padrão que você sopra para um adulto, para criança, para o bebê. O que vai diminuir não é a força, e sim a quantidade do que você vai soprar. Porque no adulto você vai soprar uma quantidade maior e para o tórax subir. No bebê você vai soprar um pouco e o tórax já subiu. Então, esse é o bastante. Não sei se fui claro, mas o termômetro da nossa ventilação, para a gente saber que funcionou, é a expansão do tórax. pronto, professor, bem explicado, obrigado. É só isso que eu queria esclarecer aí também. Show de bola, cara.
O Santos colocou aqui: boa noite, professor, e a todos. Os instrutores de natação de trabalho recomendam e instruem os alunos, que são crianças, a olhar para cima quando tem o primeiro grau de afogamento. Na literatura não fala de nenhum procedimento, senão o RAT. Será que aprenderam na faculdade isso? Pode ser. Às vezes é como você falou, não tem na literatura nada que fale para levantar, olhar para cima em situação de afogamento grau um. Não se recomenda, né? Não tem na literatura. Mas às vezes vem de conhecimentos culturais. Aqui no Nordeste, eles mandam levantar os braços, né? Aqui, eu manda levantar os braços. Se tiver fora da água, manda pular e a pessoa também sopra no rosto. Fica soprando. Aqui na minha cidade é assim. Aí quem ensinou isso? Ele disse, minha avó. Minha avó ensinou assim. E aí, quem não tem o conhecimento vai fazendo. Então, se você chegar na aula de natação, você vê um bocado de menino assim, com o braço para cima e pulando. É o cultural. Não sei como é aí no sul. No sul também manda levantar o braço, André? Tem os tapinhas nas costas também, né? Ó, tapa nas costas também, é clássico. Como é Botar o que é menino de aí, cabeça para Oswaldo? baixo. É isso aí também, professor. Minha mulher, normalmente quando meu Ó, professor porque fala, né? eu acho que mais do sul da gente aqui é André. O André é Rio Grande do Sul, não é isso, André? É o mais que está lá, mais Chegou, distante aqui da gente. chegou o frio de novo aqui, pessoal. Chegou o frio. Tá frio. Tá frio. Não dá descanso aí a tua terra, né, André? De frio, cara. Não, 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 não. O nosso verão são só 4 meses. O resto é frio. Hoje tá 9 graus aqui. Meu Deus do céu. Ué, Nunca. a geladeira? Já pensou? A gente não sabe nem o que é isso, né, Severino? Aqui na nossa terra, Não, nunca vai ter uma temperatura dessa. aqui é O ano, 45 na laje. Olha, o ano passado eu medi a temperatura da água aqui na piscina em que eu trabalho, no parque aquático, 18 graus. E Nossa. lotada, 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 lotada. Tá quente a água para eles, Tá 18 quente. graus. Velho. Uhum. aqui, ô André, aqui a gente vai para a sombra do coqueiro, aí fica escutando um barulho. A gente fica procurando aí, quer dizer, é água do coqueiro fervendo, água do Meu coco. Deus do Ó, céu. mas no verão aqui chegou a 34, 32, 34, a sensação térmica, o Frio, verão aqui foi cruel também, foi cruel. Isso que é bacana, né, gente? A gente vai ver quando a gente começar a aplicar lá os questionários, que a gente tem problemas parecidos e problemas diferentes. Porque André, a turma do Sul, acho que Oswaldo também, lida com isso de temperaturas frias. A turma É, para de ir para a piscina porque está frio. O que para mim não é uma realidade. Nunca tem isso aqui em com um Maceió. agravante também, né? professor, Porque n- aquece a piscina. E o aquecer a piscina, se não for feito corretamente, pode gerar um acidente, né? o parque aquático que eu trabalho, nós enchemos de peixe as piscinas, para tu ter ideia. É porque o André falou que quando está fora da temporada, o parque não abre, né? Fecha, tranca, Fecha. chaveia. Então ele fica meses fechado, 6 meses fechado. E aí, para não perder, eles colocam os A animais lá. nossa temporada é de novembro a março. Depois disso, Depois disso, chaveia, fecha, desliga tudo e só abre em novembro de novo. vê só. no Porque clube, onde é que vai ter isso aqui do Nordeste, né? Quem é do É, Nordeste aqui? Coloca aí no. Sou do Nordeste. Coloca aí no chat para eu saber. Ó, eu sei que Severino é. Eu sou. Coloca aí. Que a gente já se conheceu no primeiro dia, né? Mas só para a gente relembrar aqui, a gente finaliza. Ó, o Luiz é daqui, né? Claudemilton também, do Nordeste. André lá do Rio Grande do Sul. Dá para perceber, né? Quando o sotaque de André. E ele deve também achar engraçado a gente falando aqui, né? Com o nosso sotaque. Olha, 8 graus. Caramba. Tô fora, viu, ano né? passado, ano O passado no clube Lucas. que eu tava, Desculpa, pode falar.
No ano passado, né, no clube que eu estava trabalhando aqui, conhecido, muito conhecido aqui, o Lindóia, ficou fechado cerca de 2 meses também, por conta das fortes chuvas, né? Que correu, né? Aí embaçou tudo nas piscinas, tudinha, ficou barro puro, né? Nas piscinas, aí alagou tudo lá. É por isso que ficou fechado também. Ah, mas por uma questão desse acidente, né? Não pelo clima, né? Por esse acidente, né? Ó, a Isso, Gláucia é isso. de Minas, a Cátia é de Cuiabá, Mato Grosso, a Tavares, o Santos e o Lucas. Essa turma estão juntos aí. O Elisvan é do Maranhão, mas está em Minas, ó, tá perto da Gláucia. Oswaldo é de Sampa. Leonardo Rondônia. Aqui em dia de sol quente a gente anda vestido de jaqueta. Quando tá frio ninguém sai de casa. É os extremos, né? Do norte para o sul. Isso é bom demais aqui, todo mundo reunido. Gente, então reforçando, ó, 24 graus. Eu vou precisar de mais tempo com vocês. Então a gente fez as primeiras 3 aulas. Falamos de prevenção, falamos de primeiros socorros. E aí eu vou voltar com vocês na próxima segunda, terça e quarta, para a gente falar da profissão do agente e finalizar, vou apresentar o instrumento para vocês e aí finalizar para já ir aplicar. Então, próximo encontro da gente na próxima segunda, às 20h25, para a gente falar do agente de prevenção aquática. Tudo bem? Então, agradeço mais uma vez todos Amanhã não tem aqui. aula, professor. Desculpa. Amanhã não vamos ter aula. Vamos dar esse intervalo. Quinta e sexta a gente vai descansar. Sábado e domingo, geralmente, os guarda-vidas trabalham, né? É o contrário dos outros, né? André tá no gelo ali, né? Mas próxima segunda, deixa eu confirmar a data aqui. Próxima segunda, dia 2 de junho, estaremos reunidos às 20h25. Dia 2, dia 3, dia 4. Tá bom, gente? Obrigado, parabéns a vocês, ficaram até o final. Vocês são feras, contem sempre comigo. A gente tá junto até depois do fim, meus amigos. Fazer a foto, já A ia fotinha, pegar essa assim a fotinha foto, não hein? vale. Se não tiver, não vale. Ah. Santos, liga a foto. E professor, vai ficar lá Tavares, salvo lá no aplicativo, né? ela vai ficar salva, ela não vai estar agora, porque o time de edição precisa dar uma trabalhada nela. Mas amanhã E eles já sobem. na correria aqui acabei esquecendo da aula. Eu peguei agora, Eita. no Ligue sua finalzinho. câmera aí, Luiz Paulo. Elissandrina, consegue ligar a câmera? Deixa eu ver. Elissandrina, liga a câmera e vamos fazer o 3 aqui, nosso terceiro encontro. Faz um 3 aqui, turma, para eu fazer um print da gente, botar no nosso grupo. Olha só, 3, 2, 1. Olha a foto. Show de bola. Feito, turma. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Um ótimo finzinho de noite. Estamos juntos. Até depois de um fim. Um Valeu, abraço, mestre. Abraço turma. a todos, guerreiro. Deus abençoe. Boa noite pra Falou, vocês. Um professor. abraço. Tchau, querido. Até a próxima. Tchau, Severino.